Você já sentiu um calafrio ao escutar uma história que parece real demais para ser inventada? Bem-vindo. Hoje, mergulharemos em relatos que atravessaram o véu do inexplicável. Histórias de terror que marcaram vidas e deixaram marcas impossíveis de ignorar. Aqui, cada palavra carrega respeito por quem viveu esses momentos e por você, que nos honra com sua presença. Se essa jornada tocar seu coração, não se esqueça de deixar seu like, um gesto simples que faz toda a diferença. Agora, respire fundo e ouça atentamente. Afinal, o medo mais profundo pode estar mais perto do que imaginamos. Santa Teresa sempre foi um bairro especial, com suas ladeiras íngremes, casarões coloniais e bares com música ao vivo. É o tipo de lugar onde o tempo parece andar mais devagar. As ruas de paralelepípedos molhados brilham sob as luzes amareladas das lâmpadas à noite, e os botecos ficam cheios de gente conversando alto, tomando cerveja gelada e rindo das desgraças alheias. Uai, aqui é o único lugar onde a tristeza vira piada, como dizem por aqui. Mas nada disso importa quando você está sozinho num brechó bagunçado às 3 da manhã, tentando entender por que seu reflexo não corresponde aos seus movimentos. Tudo começou numa tarde chuvosa, dessas que deixam o ar pesado e úmido. Eu estava organizando algumas caixas velhas no fundo do brechó, quando seu Zeca apareceu. Ele era um homem magro, com barba branca desgrenhada e olhos que pareciam ver além do que estava à frente. Carregava um embrulho grande coberto por um pano preto. "Tô vendendo isso aqui", ele disse, colocando o pacote sobre o balcão com cuidado exagerado. "É coisa boa, viu? Mas tem história." Eu ri. "Uai, seu Zeca, aqui tudo tem história. Até essa cadeira quebrada ali já foi trono de rei na cabeça de alguém." Ele não achou graça. Em vez disso, puxou o pano e revelou o espelho. Era lindo, com uma moldura dourada, entalhada em formas grotescas, rostos humanos distorcidos, bocas abertas, em gritos silenciosos. Parecia novo, apesar da idade evidente. Havia algo hipnótico nele, algo que me fez querer comprar sem pensar muito. "Cuidado com o que vê nele", ele murmurou antes de sair. Na hora, achei que fosse só superstição boba. Paguei o preço pedido e coloquei o espelho num canto escuro do brechó. Foi aí que as coisas começaram a mudar. No início, eram pequenos detalhes. Um objeto caindo sozinho. Uma sombra passando rápido demais pelos cantos dos olhos. Eu atribuí tudo à imaginação fértil e ao cansaço acumulado. Mas então, certa noite, aconteceu algo que não pude ignorar. Estava arrumando algumas prateleiras quando decidi dar uma última olhada no espelho antes de fechar o brechó. Ao me aproximar, percebi algo estranho. Meu reflexo não estava copiando exatamente meus gestos. Levantei a mão direita, mas o reflexo levantou a esquerda. Congelei. "Isso não faz sentido", murmurei, piscando várias vezes. Quando olhei novamente, o reflexo piscou de volta, mas não foi um piscar normal. Foi lento, deliberado, como se estivesse me provocando. Senti um calafrio subir pela espinha. Fechei o brechó naquela noite com pressa, mas não consegui dormir. Fiquei pensando no que tinha visto. Será que era algum defeito no vidro? Ou talvez eu estivesse mais cansado do que imaginava. Mas a verdade é que, desde aquele momento, eu sabia que algo estava errado. Muito errado. E aquilo era só o começo. Na manhã seguinte, acordei com uma dor de cabeça terrível. O incidente da noite anterior ainda ecoava na minha mente como um pesadelo recorrente. Não conseguia parar de pensar no reflexo. Aquele piscar lento, quase zombeteiro. "Deve ser algum defeito no vidro", repeti para mim mesmo, enquanto tomava café preto na cozinha do meu pequeno apartamento sobre o brechó. Mas algo dentro de mim sabia que não era só isso. Decidi investigar mais sobre o espelho. Talvez entendendo sua origem, eu pudesse explicar o que estava acontecendo. Comecei pelas coisas óbvias. Procurei marcas ou inscrições na moldura dourada. Encontrei apenas símbolos entalhados em formas de rostos distorcidos. Nada que me desse pistas concretas. Então fui à biblioteca municipal do bairro, um lugar tranquilo com cheiro de papel velho e madeira encerada. Passei horas folheando livros antigos sobre objetos misteriosos e lendas locais. Foi numa página amarelada de um jornal dos anos 1950 que encontrei algo interessante.
Uma matéria sobre Ramon Alencar. Ramon era um homem rico e influente na época, conhecido por sua beleza narcisista e temperamento explosivo. Ele morava num casarão no Alto de Santa Teresa, onde realizava festas extravagantes que duravam dias. Era o tipo de pessoa que todos admiravam e temiam ao mesmo tempo. Diziam que ele tinha um espelho gigante em seu quarto, onde passava horas admirando sua própria imagem, mas havia algo sombrio em sua história. Segundo relatos, Ramon era obcecado por sua aparência e não tolerava críticas. Quem ousasse cruzar seu caminho ou questionar sua superioridade pagava caro. Há rumores de que ele teria ordenado a morte de um funcionário, que o chamou de vaidoso, durante uma discussão. O fim de Ramon foi tão dramático quanto sua vida. Certa noite, durante uma briga violenta com um rival, ele foi encontrado morto diante de seu espelho, degolado. Testemunhas disseram que ele gritava insultos contra si mesmo antes de cair. O caso nunca foi solucionado, mas as pessoas começaram a associar o espelho à tragédia. Ao ler tudo isso, senti um arrepio. Será que aquele era o mesmo espelho? Parecia improvável, mas algo, no fundo da minha mente, insistia que sim. Voltei para o brechó determinado a descobrir mais. Quando cheguei, o ambiente estava estranhamente silencioso. As luzes tremeluziam levemente, como se a energia estivesse instável. Caminhei até o canto onde havia deixado o espelho e parei por alguns segundos. Ele parecia diferente, mais vivo de alguma forma. Você quer saber quem eu sou, não é? Uma voz sussurrou baixo. Congelei. Olhei ao redor, mas não havia ninguém ali. Eu posso te contar tudo, continuou a voz, agora mais clara. Ela vinha do espelho. Meu coração disparou. Encarei o reflexo, mas desta vez não vi meu rosto. Vi um homem alto, de cabelos penteados para trás, e um sorriso cruel. Seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Ramon? Perguntei, hesitante. Ele inclinou a cabeça, como se analisasse minha reação. Finalmente alguém digno de ouvir minha história, ele disse, com um tom de voz que misturava sarcasmo e amargura. Antes que eu pudesse responder, ele começou a falar. Contou sobre sua vida de luxo, sua obsessão pela perfeição e como isso o consumiu lentamente. Falou sobre as pessoas que destruiu, os inimigos que fez e, finalmente, sobre a noite em que morreu. Eu não merecia aquilo, ele concluiu, com um olhar furioso. Eles roubaram minha beleza, minha vida. E agora, você vai pagar pelo que fizeram. Senti um frio na espinha. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o reflexo desapareceu, deixando apenas meu próprio rosto novamente. Aquela conversa me deixou profundamente perturbado. Eu precisava entender o que estava acontecendo, mas também sabia que não podia simplesmente ignorar o aviso de Ramon. Ele estava preso naquele espelho, e algo me dizia que sua vingança não terminaria tão cedo. Depois daquela conversa com Ramon, ou melhor, com seu reflexo, eu sabia que não havia como voltar atrás. Algo no tom de sua voz, na intensidade de seus olhos brilhantes, me fez perceber que ele não estava blefando. Ele queria vingança, e eu era apenas uma peça em seu tabuleiro. Nos dias seguintes, tentei levar minha vida normalmente, mas foi impossível ignorar os sinais. O brechó, que antes era um lugar tranquilo e cheio de memórias nostálgicas, começou a se transformar num espaço assustador. Objetos caíam das prateleiras sem motivo aparente. Uma cadeira antiga que sempre ficava encostada na parede apareceu no meio do corredor certa manhã. E havia barulhos, passos ecoando pelo chão de madeira, sussurros que vinham de lugares vazios. No início achei que fosse imaginação. Tô trabalhando demais, pensei, tentando me convencer. Mas então João, meu ajudante, começou a notar também. Tem algo errado aqui, Gui, ele disse uma tarde, enquanto arrumava algumas caixas no fundo do brechó. Esses barulhos parecem vozes. Parecem vozes. Eu ri, nervoso. Uai, João, você tá assistindo muito filme de terror ultimamente? Ele balançou a cabeça sério. Não é piada, não. Eu já ouvi isso várias vezes. Parece alguém falando baixo, mas quando eu olho, não tem ninguém. Ignorei o comentário, mas aquilo me deixou inquieto. Naquela noite, decidi fechar o brechó mais cedo e dar uma volta pelo bairro para espairecer.
Santa Teresa estava animada como sempre, com música ao vivo saindo dos bares e gente conversando nas esquinas. Mesmo assim, eu não conseguia tirar o peso daquela sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Voltei para casa pouco depois das 9. Quando entrei no brechó novamente para conferir se tudo estava em ordem, encontrei João paralisado diante do espelho. Seu rosto estava pálido e ele tremia visivelmente. "O que foi?" perguntei alarmado. Ele apontou para o espelho, sem conseguir falar. Caminhei até lá e olhei. No início, vi apenas meu reflexo. Mas então, lentamente, uma figura começou a surgir atrás de mim. Era Ramon. Ele sorria com aquele mesmo sorriso cruel, seus olhos fixos em mim como se estivessem me avaliando. João gritou e saiu correndo do brechó, batendo a porta com força. Fiquei sozinho ali, encarando o reflexo de Ramon. Ele não disse nada, mas sua presença era sufocante. "Você não pode fugir", ele finalmente murmurou, sua voz ecoando como um trovão dentro da minha cabeça. Fechei os olhos por alguns segundos, tentando me acalmar. Quando os abri novamente, ele havia desaparecido. Aquela noite foi longa. Não consegui dormir, pensando no que João tinha visto e no que Ramon quis dizer com "você não pode fugir". Decidi ligar para ele no dia seguinte, mas ele não atendeu. Estranhamente, ele não apareceu para trabalhar nos dias seguintes. Perguntei aos vizinhos se o tinham visto, mas ninguém sabia de nada. Foi só uma semana depois que recebi a notícia. João havia sido encontrado morto no rio Arrudas, com marcas de arranhões profundos no pescoço. A polícia disse que poderia ter sido um acidente ou até suicídio, mas eu sabia a verdade. Aquelas marcas eram idênticas às que Ramon havia descrito em sua história, as mesmas que ele carregava no dia de sua morte. A culpa me consumia. Se eu não tivesse comprado aquele espelho, talvez João ainda estivesse vivo. Mas agora era tarde demais. Comecei a evitar o brechó à noite. Durante o dia, tentava manter a rotina normal, mas era impossível ignorar os pequenos detalhes que me lembravam da presença de Ramon. Certa vez, um cliente entrou e comentou sobre como o ambiente parecia pesado e opressor. Outro disse ter visto algo se mover rapidamente pelo canto do olho. Eu sabia que aquilo não ia acabar bem. Depois do que aconteceu com João, minha vida virou um inferno. Não conseguia mais dormir direito, e quando finalmente pegava no sono, era assombrado por pesadelos. Sonhava com Ramon, sempre ele, parado na frente do espelho, me observando com aquele sorriso cruel. Às vezes, eu via seu reflexo sair do vidro e caminhar em minha direção, estendendo uma mão gelada para agarrar meu pescoço. Acordava ofegante, suando frio, convencido de que ainda sentia seus dedos em minha pele. O brechó também estava diferente. Os clientes que antes enchiam o lugar agora pareciam evitar o local. Alguns diziam que o ambiente estava pesado, outros comentavam sobre sombras estranhas que viam pelo canto dos olhos. Eu tentava manter a compostura, mas sabia que aquilo não era coincidência. Ramon estava se manifestando cada vez mais, e sua presença começava a afetar tudo ao meu redor. Certa manhã, enquanto organizava algumas prateleiras, ouvi passos atrás de mim. Congelei. Sabia que estava sozinho no brechó. Havia conferido 2 vezes antes de abrir as portas. Lentamente virei-me para encarar o espelho. No início, vi apenas meu reflexo. Mas então, como uma sombra saindo das bordas do vidro, Ramon apareceu. Desta vez, ele não estava apenas refletido. Parecia estar dentro do próprio espelho, como se fosse parte dele. "Você está perdendo o controle, Guilherme", ele disse, sua voz ecoando como trovões distantes. "Logo, não haverá mais volta." Tentei ignorá-lo, mas suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Ele estava certo. Desde que comprei aquele maldito espelho, minha vida desmoronava aos poucos. Minha sanidade estava escapando pelos dedos, e eu não sabia como parar aquilo. Os dias seguintes foram ainda piores. Ramon começou a aparecer com mais frequência, não apenas no espelho principal, mas em outros espelhos menores espalhados pelo brechó. Certa vez, enquanto ajustava um quadro antigo, notei algo estranho no reflexo do vidro. 2 rostos, o meu e o dele. Ele sorria,
como se estivesse se divertindo com meu desconforto crescente. Por que você está fazendo isso? Perguntei, frustrado, certa tarde. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse surpreso com minha coragem. Fazendo o quê? Mostrando a verdade. Você já sabe o que acontece com quem brinca com coisas que não entende. Agora é tarde demais para arrependimentos. Aquelas palavras me deixaram furioso. Quem ele pensava que era para decidir meu destino? Mas, ao mesmo tempo, elas me encheram de medo. Ele estava certo. Eu realmente não entendia o que havia desencadeado tudo aquilo. Comecei a perceber mudanças sutis em mim mesmo. Pequenos gestos que não eram meus. Pensamentos que surgiam do nada. Certa vez, enquanto conversava com um cliente, senti uma compulsão estranha de dizer algo cruel. Antes que pudesse me controlar, soltei uma frase ácida que deixou o homem visivelmente desconfortável. Ele saiu sem comprar nada, e eu fiquei ali, pasmo, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Aquela sensação de perda de controle foi ficando mais intensa. Comecei a evitar os espelhos do brechó, mas eles pareciam me perseguir. Mesmo fora do trabalho, eu via reflexos estranhos em vitrines, janelas e até poças d'água. Sempre havia alguém ali, Ramon, observando-me com aquele sorriso cruel. Um dia decidi confrontá-lo novamente. Fui até o espelho principal e encarei seu reflexo. O que você quer de mim? Perguntei, minha voz trêmula. Ele riu, um som baixo e ameaçador. Quero o que sempre quis, vingança. E você vai me ajudar a obtê-la. Eu não fiz nada contra você, protestei. Você trouxe o espelho para cá, ele retrucou, sua expressão endurecendo. Você libertou minha raiva. Agora, ela é sua responsabilidade. Aquelas palavras me deixaram gelado. Ele estava certo. Eu havia trazido o espelho para o brechó, sem saber o que ele carregava. Mas como eu poderia ter previsto algo assim? A presença de Ramon no brechó não era mais um segredo só meu. Outras pessoas começaram a perceber que algo estava errado. Clientes entravam animados, curiosos para explorar as bugigangas antigas, mas saíam rapidamente, com expressões assustadas ou confusas. Alguns murmuravam sobre energias ruins, enquanto outros simplesmente balançavam a cabeça e diziam: tem algo estranho aqui. Eu tentava manter a calma, mas era impossível ignorar os sinais. Certa vez, uma mulher idosa veio ao brechó procurando por um relógio antigo. Ela passou alguns minutos examinando as prateleiras, até parar diante do espelho. Quando olhou para ele, seu rosto empalideceu. Quem é aquele homem? Ela perguntou, apontando para o reflexo. Congelei. Sabia exatamente quem ela estava vendo. Que homem? Respondi, tentando soar casual. Ela balançou a cabeça, como se estivesse tentando afastar uma visão. Não importa. Esqueça isso. Eu preciso ir. Ela saiu correndo, deixando-me sozinho com o eco de sua voz ainda ressoando no ar. Aquilo me deixou nervoso. Até então, eu achava que apenas eu podia ver Ramon. Mas agora estava claro que ele estava se manifestando para outras pessoas também. Os dias seguintes foram ainda piores. Um casal entrou no brechó certa tarde, rindo e conversando sobre decoração vintage. Eles pareciam felizes, despreocupados, mas quando chegaram perto do espelho, algo mudou. A mulher soltou um grito agudo e agarrou o braço do marido. Você viu isso? Ela perguntou, apontando para o espelho. O homem franziu a testa, confuso. Viu o quê? Aquele homem. Ele piscou para mim. Ela saiu correndo, arrastando o marido atrás dela. Ele lançou um olhar desconfiado para mim antes de partir, como se eu fosse responsável pelo que quer que tivesse acontecido. Aquelas cenas começaram a se repetir com frequência alarmante. Algumas pessoas saíam sem dizer nada, apenas com expressões de horror no rosto. Outras faziam comentários vagos sobre coisas que não deveriam estar lá. Cada incidente me deixava mais angustiado, mais consciente de que o brechó estava se tornando um lugar amaldiçoado. Mas o pior ainda estava por vir. Uma semana depois do incidente com o casal, recebi a visita de uma jovem chamada Clara. Ela era estudante de arte e estava procurando inspiração para um projeto. Parecia simpática e curiosa, e eu achei que talvez ela pudesse ser diferente. Alguém imune à influência de Ramon. Clara começou a explorar o brechó,
tirando fotos de objetos antigos e fazendo anotações em um caderno. Quando chegou ao espelho, ela parou e ficou observando-o por alguns minutos. Esse espelho é lindo, ela disse sorrindo, mas tem algo nele, algo perturbador. Meu coração acelerou. Perturbador como? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. É como se ele estivesse vivo, como se estivesse me observando. Antes que eu pudesse responder, ela deu um passo para trás, visivelmente desconfortável. Acho que vou embora, ela murmurou. Mas Clara não voltou para casa naquela noite. No dia seguinte, soube pela polícia que ela havia desaparecido. Seu celular foi encontrado abandonado perto do rio Arrudas, junto com algumas de suas anotações. Entre elas, havia um desenho detalhado do espelho e uma frase escrita em letras grandes e desesperadas. Ele está me seguindo. Aquilo foi a gota d'água. Não conseguia mais negar que o espelho estava ligado a esses eventos terríveis. Cada pessoa que entrava em contato com ele parecia ser afetada de alguma forma, seja através de visões assustadoras, comportamentos estranhos ou, pior ainda, desaparecimentos misteriosos. Comecei a pensar em maneiras de me livrar dele. Talvez pudesse vendê-lo novamente, ou até mesmo destruí-lo. Mas algo dentro de mim sabia que não seria tão simples. Ramon havia escolhido aquele lugar, e a mim, por algum motivo. E ele não ia embora tão facilmente. Depois do desaparecimento de Clara, eu sabia que não havia mais volta. O espelho não era apenas um objeto amaldiçoado. Ele era uma armadilha, e eu estava preso dentro dela. Tentei me convencer de que poderia simplesmente fechar o brechó, vender tudo e começar uma nova vida em outro lugar. Mas algo me impedia. Era como se o espelho tivesse lançado raízes profundas dentro de mim, me prendendo àquele lugar. Comecei a passar mais tempo no brechó, mesmo quando não havia clientes. Sentava-me diante do espelho por horas, encarando meu reflexo enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Às vezes, via apenas meu rosto cansado e barba por fazer. Outras vezes, Ramon surgia atrás de mim, sorrindo com aquele ar cruel que já me era tão familiar. Você está perdendo sua alma para mim, ele disse certa vez, sua voz ecoando como um trovão baixo. Logo, não restará nada de você. Eu queria gritar, quebrar o vidro, fazer qualquer coisa para me livrar dele. Mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar um copo d'água. Quanto mais enfrentá-lo, a obsessão pelo espelho começou a consumir minha vida. Não dormia direito, não comia direito. Minha aparência física refletia o caos mental que eu estava enfrentando. Perdi peso, desenvolvi olheiras profundas e comecei a parecer um fantasma ambulante. Meus amigos pararam de me ligar, preocupados com meu estado mental. Até mesmo os vizinhos começaram a evitar o brechó, murmurando sobre energias ruins sempre que passavam pela porta. Mas o pior não era o isolamento. Era a sensação de que eu estava mudando, não apenas emocionalmente, mas também fisicamente. Certa manhã, ao me olhar no espelho do banheiro, notei algo estranho. Meu rosto parecia diferente. Não era uma mudança drástica, mas havia algo nos meus olhos, na forma como meu sorriso se curvava. Parecia menos comigo e mais com Ramon. O que você está fazendo comigo? Murmurei, tocando meu próprio rosto. No reflexo, vi Ramon sorrir. Estou te mostrando quem você realmente é, ele respondeu. Sua voz calma, quase gentil. Aquilo me deixou furioso. Quem ele pensava que era para decidir quem eu era? Mas ao mesmo tempo, suas palavras me assustavam. E se ele estivesse certo? E se eu fosse tão obcecado, tão egoísta quanto ele? Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Comecei a notar pequenas mudanças em meu comportamento. Gestos que antes eram naturais agora pareciam forçados, como se alguém estivesse controlando meu corpo. Certa vez, enquanto conversava com um cliente, senti uma compulsão estranha de dizer algo cruel. Antes que pudesse me conter, soltei uma frase ácida que deixou o homem visivelmente desconfortável. Ele saiu sem comprar nada. E eu fiquei ali, pasmo, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Aquela sensação de perda de controle foi ficando mais intensa.
Comecei a evitar os espelhos do brechó, mas eles pareciam me perseguir. Mesmo fora do trabalho, eu via reflexos estranhos em vitrines, janelas e até poças d'água. Sempre havia alguém ali. Ramon, observando-me com aquele sorriso cruel. Uma noite, exausto e à beira de um colapso nervoso, decidi confrontá-lo novamente. Fui até o espelho principal e encarei seu reflexo. Por que você está fazendo isso comigo? Perguntei, minha voz trêmula. Ele riu, um som baixo e ameaçador. Você trouxe isso para si mesmo, ele respondeu. Desde o momento em que me comprou, selou seu destino. Eu não sabia o que estava fazendo. Protestei. Ignorância não é desculpa, ele retrucou, sua expressão endurecendo. Agora, você vai pagar pelo que fez. Aquelas palavras me deixaram gelado. Ele estava certo. Eu havia trazido o espelho para o brechó, sem saber o que ele carregava. Mas como eu poderia ter previsto algo assim? Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Depois da conversa com Ramon, eu sabia que não havia mais como fugir. Ele estava dentro de mim agora, não apenas no espelho, mas em meus pensamentos, minhas ações, minha própria alma. Cada vez que eu olhava para o espelho, via menos de mim e mais dele. Era como se ele estivesse tomando conta de tudo, pedaço por pedaço. Eu precisava fazer algo. Não podia simplesmente continuar vivendo assim, esperando que ele me consumisse completamente. Então, tomei uma decisão desesperada, confrontá-lo diretamente. Se ele queria vingança, eu ia dar a ele. Era uma noite chuvosa, dessas que deixam Santa Teresa ainda mais sombria e silenciosa. O brechó estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca de um abajur velho que eu tinha esquecido ligado. Peguei uma garrafa de cachaça barata, que guardava no fundo de uma gaveta, e comecei a beber. Não era coragem líquida, era desespero líquido. Precisava de algo para amortecer o medo que crescia dentro de mim como uma tempestade. Quando a garrafa estava pela metade, caminhei até o espelho. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o vidro. Encarei meu reflexo, mas desta vez não vi apenas meu rosto cansado. Vi Ramon, parado atrás de mim, sorrindo com aquele ar cruel que já me era tão familiar. Você está pronto? Ele perguntou, sua voz ecoando como trovões distantes. Pronto para quê? Respondi, tentando soar confiante, embora minha voz tremesse. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando minha resposta. Para enfrentar a verdade. Para aceitar o que você fez. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu sabia que ele estava certo. Eu havia trazido aquilo para minha vida. Mas também sabia que não podia simplesmente aceitar isso. Você quer vingança? Vem pegar. Gritei, minha voz ecoando pelo brechó vazio. Foi então que algo inacreditável aconteceu. O espelho começou a tremer, como se estivesse vivo. As bordas do vidro brilharam com uma luz sinistra, e o reflexo de Ramon começou a se mover de forma independente. Ele sorriu, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. E então ele atravessou. Sim, atravessou. Sua mão saiu do vidro, fria e escorregadia, agarrando-me pelo colarinho. Senti seu toque gelado contra minha pele, e meu coração disparou. Ele puxou meu rosto para perto do dele. Nossos olhos separados por centímetros. Você vai pagar pelo que fez comigo, ele sussurrou, sua voz reverberando dentro da minha cabeça como um trovão. Desesperado, tentei me soltar, mas ele era forte demais. Sua outra mão saiu do espelho e ele começou a me puxar para dentro. Era como ser sugado por um redemoinho. Mas ao invés de água, era feito de escuridão e frio absoluto. Não, gritei, lutando com todas as minhas forças. Com um pouco de sanidade que me restava, agarrei a garrafa de cachaça e joguei o conteúdo no espelho. O álcool escorreu pelo vidro e rapidamente acendi um fósforo. As chamas se espalharam rapidamente, consumindo o espelho e tudo ao seu redor. Ramon gritou, um som ensurdecedor que ecoou pelo brechó inteiro. Sua expressão de ódio se transformou em dor enquanto seu corpo começava a derreter junto com o vidro. Ele tentou me agarrar novamente, mas eu me afastei, caindo no chão, enquanto assistia ao espelho ser consumido pelas chamas. O calor era insuportável, mas eu não conseguia desviar os olhos.
Quando o último pedaço do espelho desapareceu, o brechó ficou em silêncio. O fogo continuou queimando por alguns minutos antes de finalmente se apagar, deixando apenas cinzas no lugar onde o espelho havia estado. Eu me arrastei até o canto oposto da sala, tremendo incontrolavelmente. Meu corpo inteiro doía, e minha mente estava um caos completo. Tudo o que eu conseguia pensar era: acabou, finalmente acabou. Mas algo dentro de mim sabia que não era bem assim. Nos dias seguintes à destruição do espelho, tentei me convencer de que tudo havia acabado. O brechó estava irreconhecível, parte do chão estava chamuscada, e o cheiro de fumaça ainda pairava no ar, mesmo depois de eu ter limpado tudo várias vezes. Mas, por mais que tentasse, não conseguia afastar a sensação de que algo ainda estava errado. Era como se o peso da maldição continuasse pairando sobre mim, invisível, mas presente. Pela primeira vez em semanas, consegui dormir uma noite inteira sem acordar gritando ou suando frio. Acordei com um sentimento estranho de alívio, mas também com uma pontada de desconfiança. Será que Ramon realmente havia desaparecido? Ou ele ainda estava lá, escondido em algum lugar, esperando o momento certo para voltar? Decidi retomar minha rotina normal. Abri o brechó novamente, embora os clientes fossem poucos e distantes entre si. Alguns vizinhos comentaram que o ambiente parecia mais leve agora, mas outros ainda evitavam olhar diretamente para o canto onde o espelho havia estado. Eu sabia que eles estavam certos em sentir algo estranho, porque eu também sentia. Certa manhã, enquanto organizava algumas caixas no fundo do brechó, encontrei algo que me deixou gelado. Era uma carta velha, dobrada cuidadosamente e endereçada a mim. Não havia selo nem carimbo postal, apenas meu nome escrito à mão em letras grandes e irregulares. Abria com as mãos trêmulas e li o conteúdo. Você não pode destruir o que já está morto. A mensagem era assinada por seu Zeca, o homem que havia me vendido o espelho. Fiquei paralisado, segurando o papel como se ele pudesse explodir a qualquer momento, como ele sabia. E o que aquelas palavras significavam? Tentei localizá-lo, mas ninguém no bairro parecia saber quem ele era. Alguns disseram que nunca tinham visto um homem assim antes. Outros murmuraram algo sobre figuras estranhas que aparecem e desaparecem. Foi então que percebi: seu Zeca não era humano. Ele era parte da maldição, talvez até um mensageiro de Ramon. Aquela carta me deixou profundamente perturbado. Comecei a notar pequenas coisas ao meu redor que antes haviam passado despercebidas. Reflexos distorcidos em janelas, sombras que não combinavam com a luz, sussurros baixos que ecoavam pela noite. Parecia que Ramon ainda estava ali, observando-me de algum lugar que eu não conseguia ver. Uma noite, enquanto caminhava pelo centro de Santa Teresa, passei em frente a uma loja de antiguidades. No vidro da vitrine, vi meu reflexo, mas algo estava errado. Meu rosto parecia diferente. Não era uma mudança drástica, mas havia algo nos meus olhos, na forma como meu sorriso se curvava. Parecia menos comigo e mais com Ramon. Congelei, encarando o reflexo. Ele piscou lentamente, como se estivesse me provocando. Senti um calafrio subir pela espinha. Aquilo não era possível. O espelho havia sido destruído. Então, como eu ainda podia vê-lo? Voltei correndo para casa, tentando me convencer de que era imaginação. Mas quando me olhei no espelho do banheiro, vi a mesma coisa. Meu reflexo piscou novamente. E então sorriu. Um sorriso cruel, idêntico ao de Ramon. Você não pode fugir, ele disse, sua voz ecoando dentro da minha cabeça. Caí de joelhos, tremendo incontrolavelmente. Finalmente entendi o que seu Zeca quis dizer. A maldição não estava no espelho. Ela estava em mim. Depois daquela noite no banheiro, minha vida virou um pesadelo ainda mais intenso. Cada vez que eu olhava para um espelho, fosse no brechó, na rua, ou até mesmo no celular, vi o mesmo reflexo distorcido. Meu rosto estava mudando, transformando-se lentamente no de Ramon. Era como se ele estivesse tomando conta de mim, pedaço por pedaço, até que não restasse mais nada do Guilherme que eu conhecia. Comecei a evitar espelhos completamente. Cobri todos os que havia no brechó com panos pretos e parei de me barbear ou encarar meu próprio reflexo em qualquer superfície refletiva.
Mas isso não adiantava. Eu sentia sua presença constantemente, como uma sombra pairando sobre mim. Às vezes, ouvia sua risada baixa, ecoando pela casa à noite, mesmo quando estava sozinho. Outras vezes, acordava com a sensação de que alguém havia sussurrado algo no meu ouvido enquanto eu dormia. Você é meu agora, ele dizia, sua voz reverberando dentro da minha cabeça. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa para escapar, mas sabia que não havia para onde ir. Ramon não estava mais confinado ao espelho, ele estava dentro de mim. Tentei buscar ajuda, mas ninguém acreditava em mim. Meus amigos achavam que eu estava tendo um colapso nervoso. Até mesmo o médico que consultei sugeriu que eu procurasse um psiquiatra. É estresse, Gui, ele disse, como se isso explicasse tudo. Mas eu sabia que não era só isso. Decidi voltar à biblioteca municipal, na esperança de encontrar mais informações sobre Ramon e sua maldição. Talvez houvesse algo que eu tivesse deixado passar antes. Algum detalhe que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo comigo. Passei horas folheando livros antigos sobre ocultismo, lendas urbanas e histórias de objetos amaldiçoados. Foi numa página esquecida de um livro sobre possessões que encontrei algo perturbador. Segundo o texto, certos objetos carregavam fragmentos da alma de seus antigos donos. Quando esses objetos eram destruídos, a alma aprisionada podia migrar para outra pessoa, alguém que tivesse contato próximo com o objeto. Era como uma transferência de energia, uma forma de perpetuar a maldição. Aquilo fez sentido imediatamente. Quando queimei o espelho, pensei que estava destruindo Ramon, mas, na verdade, eu apenas liberei sua alma para que ela encontrasse um novo hospedeiro. E esse hospedeiro era eu. Voltei para casa com o coração pesado, tentando processar o que havia descoberto. Sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Como você luta contra algo que já está dentro de você? Certa noite, enquanto tentava dormir, tive outro pesadelo. Sonhei que estava diante de um grande espelho, mas desta vez não era o meu reflexo que eu via. Era Ramon, parado atrás de mim, sorrindo com aquele ar cruel. Ele colocou as mãos nos meus ombros e sussurrou: "Você é o próximo capítulo da minha história." Acordei ofegante, suando frio. Olhei ao redor, tentando me convencer de que estava seguro. Mas então percebi algo terrível. O espelho do banheiro, que eu tinha coberto com um pano preto, estava exposto novamente. E nele, vi meu reflexo piscar lentamente. Não era mais eu. Era Ramon. Agora, enquanto escrevo estas palavras, sei que estou correndo contra o tempo. Não sei quanto ainda resta de mim, do verdadeiro Guilherme. Cada vez que olho para um espelho, vejo menos de mim e mais de Ramon. É como se ele estivesse apagando minha identidade aos poucos, substituindo-a pela dele. Tudo começou com pequenas mudanças. Meus gestos, antes naturais, agora parecem forçados, como se alguém estivesse controlando meu corpo. Certa vez, enquanto conversava com uma cliente no brechó, senti uma compulsão estranha de dizer algo cruel. Antes que pudesse me conter, soltei uma frase ácida que deixou a mulher visivelmente desconfortável. Ela saiu sem comprar nada, e eu fiquei ali, pasmo, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Aquela sensação de perda de controle foi ficando mais intensa. Comecei a notar que minhas emoções estavam mudando também. Coisas que antes me deixavam feliz ou triste agora pareciam irrelevantes. Em vez disso, senti uma raiva constante, um ódio profundo por tudo e todos ao meu redor. Era como se Ramon estivesse tomando conta não apenas do meu corpo, mas também da minha mente. Uma noite, decidi encarar o espelho do banheiro novamente. Desta vez, não havia como fugir. Precisava enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Quando me aproximei, vi meu reflexo piscar lentamente, mas não era eu quem estava piscando. Era Ramon. Ele sorriu, um sorriso cruel que já me era tão familiar. "Você entende agora?" Ele perguntou, sua voz ecoando dentro da minha cabeça como um trovão distante. "Entender o quê?" respondi, minha voz tremendo. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando minha resposta.
que você nunca teve escolha. Desde o momento em que me comprou, selou seu destino. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Ele estava certo. Eu havia trazido aquilo para minha vida. Mas também sabia que não podia simplesmente aceitar isso. Por que eu? Perguntei, tentando manter a calma. Embora meu coração estivesse disparado, ele riu, um som baixo e ameaçador. Porque você é como eu, narcisista, egoísta, obcecado por controle. Apenas não percebeu isso até agora. Aquilo me deixou furioso. Quem ele pensava que era para decidir quem eu era? Mas, ao mesmo tempo, suas palavras me assustavam. E se ele estivesse certo? E se eu fosse tão obcecado, tão egoísta quanto ele? Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Comecei a notar mudanças físicas também. Meu rosto parecia diferente, mais duro, mais cruel. Meus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora, exatamente como os de Ramon. Até minha voz estava mudando, tornando-se mais grave, mais autoritária. Sabia que não havia mais volta. Ramon havia tomado conta de mim completamente. Eu não era mais Guilherme. Era apenas uma extensão dele, um novo hospedeiro para sua maldição. Mas então, algo inesperado aconteceu. Enquanto caminhava pelo centro de Santa Teresa certa manhã, passei em frente a uma loja de antiguidades. No vidro da vitrine, vi meu reflexo, mas desta vez era diferente. Não era Ramon, era eu, mas com uma expressão de puro horror. Naquele momento, entendi a verdade. A maldição não era sobre Ramon, era sobre qualquer pessoa que se deixasse consumir pela vaidade, pela obsessão, pela própria imagem. Ramon havia sido apenas o primeiro, e agora eu era o próximo. Voltei para casa e me olhei no espelho do banheiro pela última vez. Vi meu reflexo piscar lentamente, mas desta vez foi diferente. Não era Ramon, era eu. E então, ele sorriu.